Bom dia, tudo bem? Sou o professor Gabriel Martins, do canal do Professor GB, professor de Geografia. Hoje a gente está aqui para mais uma aulinha de Geografia. Hoje vamos falar sobre o módulo 10, que seria os países integrantes da ex-União Soviética, tá? É bem tranquilo, é bem curtinho esse vídeo, tá? Essa videoaula, mas aí é uma videoaula que precisa de uma continuação, que foi o módulo 9, né? Que explica toda aquela trajetória do fim da União Soviética. E aí o que acontece? Após o fim da antiga União Soviética, para quem não sabe, vou escrever aí para vocês, URSS é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Após o fim da antiga União Soviética, né, com o final da Guerra Fria, nós, ali por volta de 1990, nós tivemos a criação da CEI. E o que era a CEI? A União Soviética se desfez. CEI significa Comunidade dos Estados Independentes. Eu escrevi aí para vocês, ó. E aí, qual era o objetivo da CEI, rapaziada? O grande objetivo era promover a cooperação na política externa entre esses países membros. A União Soviética, ela tinha uma perspectiva, certo? Ela acreditava, ela tinha suas ideologias, mas houve o fim da União Soviética. Entretanto, alguns desses países, né, que eu vou falar aqui, esses três pelo menos, eles deram início, né, ao que nós chamamos de CEI, certo? Comunidade dos Estados Independentes. Ah, professor, mas aí então é só esses países que estão na CEI? Não, esses são os fundadores, tá? Depois nós vamos ter vários outros países ingressando nessa comunidade, tá bom? E aí a CEI vai se tornar um grupo, né, de países, de estados, muito importante, tá, para a economia e para a geopolítica global, beleza? Vamos lá, galera. E aí, então, com a criação da CEI, certo? Com esse objetivo e esses países membros, os principais, a antiga União Soviética ela foi dividida em 5 grandes grupos, tá? Para começar, o primeiro e maior e mais conhecido seria a Eurásia. A Eurásia seria a parte da Rússia, onde você tem o maior país do mundo, certo? Um país de dimensões continentais, certo? É um país com uma extensão territorial muito extensa, tá? E aí nós falamos que ele é Eurásia porque ele está na Ásia, mas ele tem uma pequena parte, né, na sua parte esquerda, né? Ele pega ali na Europa também. Galera, vale fazer uma observação de que a Europa, ela é considerada um continente pela sua grande influência política e histórica, tá? Mas geograficamente falando, a Europa ela é simplesmente uma península da Ásia, tá? E o que seria uma península? Uma porção de terra ligada ao continente, mas circular, circunda por água oceânica, beleza? Então, a Rússia seria o principal dessas 5 divisões, né? Que seria a mais conhecida e hoje é a mais influente, tá? Depois nós vamos ter os países bálticos, que nesses países bálticos nós vamos ter 3 países, Estônia, Letônia e Lituânia, tá? Depois teremos o leste europeu, tá? No leste europeu, galera, seria a divisão onde nós falamos sobre a diferença depois da queda do Muro de Berlim. Enfim, nós tivemos uma diferença entre os países da Europa Ocidental e os países da Europa Oriental, né? Nós tínhamos uma grande diferença econômica entre a Europa que era capitalista e a Europa que era socialista na época, tá bom? Continuando, Transcaucásia, né, que seria a Armênia, o Azerbaijão e a Geórgia, tá? E, por fim, a Ásia Central. Na Ásia Central nós temos vários países. Eu coloquei aqui só 2 para nós termos uma percepção, tá? São normalmente aqueles países que nos lembram os países do Oriente Médio, certo? Cazaquistão, Uzbequistão, enfim, são esses países que nos lembram os países do Oriente Médio. Galera, esse módulo é um módulo que dá continuidade ao módulo passado, que foi até com o professor Gabriel Lopes, né? Não foi comigo, que vocês tiveram essa aula. E aí nós temos que dar um enfoque na comunidade dos Estados Independentes, tá? Essas outras características aqui, essas outras observações, elas complementam o que nós realmente temos que enfocar nesse módulo, que seria, né,
que depois do fim da antiga União Soviética, foi criado então a Comunidade dos Estados Independentes com o objetivo, né, de promover uma cooperação na política externa, embora também seja com o objetivo de promover interação em assuntos militares também, tá? Como nós estamos falando de uma época onde a economia, né, onde as questões políticas, elas estão acima das questões de guerras militares, né, porque não estamos numa era, né, estávamos aqui também numa era com guerras constantes, assim como era na Guerra Fria e na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, de primeiro momento a gente coloca a política externa, mas também tem o auxílio militar, tá bom? Galera, espero que tenha ficado claro. Até a próxima. Quem gostou, dá um likezão aí, se inscreve no canal. Tchau, tchau.